George Stinney Jr. foi um garoto de apenas 14 anos que foi condenado injustamente pelos assassinatos de duas meninas e sentenciado à morte. Ele foi a pessoa mais jovem a enfrentar a execução nos Estados Unidos. Um momento terrível que infelizmente vai permanecer para sempre na história. Com apenas 14 anos, George estava usando um macacão listrado que ficava folgado de tão baixinho e magro que o garoto era. Em contraste, tinha cadeira elétrica de tamanho adulto que o aguardava. George caminhou até a cadeira elétrica com uma Bíblia debaixo do braço e foi preso a ela. Seu corpo era pequeno demais para a cadeira, e isso até dificultou o ajuste dos eletrodos. Depois foi colocada uma máscara grande demais para cobrir seu rosto. Nisso, perguntaram a George se ele tinha alguma última palavra e ele respondeu: "Não, senhor." O médico do presídio insistiu, perguntando se ele não queria dizer algo sobre o que ele tinha feito, e novamente George apenas respondeu: "Não, senhor." Com um julgamento falho e uma condenação errada, ele manteve sua inocência até o fim. Nisso, uma alavanca foi acionada, e 2.400 volts percorreram o corpo do pequeno garoto, fazendo com que a máscara caísse do rosto, revelando sua face. Seus olhos estavam arregalados e lacrimejando, e tinha saliva escorrendo da sua boca. Foi uma cena terrível para todos que estavam lá presentes. E aí, depois de mais 2 choques elétricos, tudo terminou, e George Stinney Jr. foi declarado morto 4 minutos após o início da sua execução. Esses foram os momentos finais de uma vida interrompida prematuramente, uma vida marcada pela injustiça e pelo preconceito. O terrível caso de George aconteceu no auge da segregação racial nos Estados Unidos, onde o garoto com apenas 14 anos foi condenado erroneamente por um tribunal racista e discriminatório. Mas agora, vamos entender como tudo isso começou. George Stinney Jr. nasceu em 21 de outubro de 1929, na Carolina do Sul. Ele morava com seus pais, 2 irmãos e 2 irmãs numa casa fornecida pelo dono da serraria que seu pai trabalhava. Na região, a comunidade negra vivia separada dos brancos. Em 23 de março de 1944, 2 meninas estavam andando de bicicleta procurando flores: Betty June Binnicker, de 11 anos, e Maria Emma Thames, de 8. Nisso, elas passaram pela casa da família Stinney e perguntaram para George e sua irmã se eles sabiam onde encontrar umas flores. O problema é que as meninas nunca mais voltaram para casa. Seus corpos foram encontrados na manhã seguinte em uma vala cheia de água. Ambas tinham sofrido ferimentos graves na cabeça. Algumas horas depois, o pequeno George foi preso e interrogado por vários oficiais em uma sala trancada com nenhuma testemunha além dos agentes. 1 hora depois, disseram que George tinha confessado o crime. E a partir daí, as coisas só começaram a ficar ainda mais controversas. Os ferimentos nos corpos das meninas mostravam que quem tirou a vida delas tinha usado muita força e causado traumatismo craniano nelas. Enquanto isso, George pesava apenas 40 quilos. Além disso, mais tarde, também viram que a barra de ferro usada no crime pesava mais de 9,7 quilos. Ou seja, era impossível ser manuseada por um menino tão pequeno. E os policiais presentes na suposta confissão de George apresentaram apenas informações conflitantes e não tinham nenhuma evidência que comprovasse a história. Mesmo assim, George nunca mais viu seus pais. Em 24 de abril de 1944, aconteceu seu julgamento. O júri foi composto inteiramente de homens brancos e depois de apenas 10 minutos de deliberação, o júri o considerou culpado e deu a ele uma sentença de morte na cadeira elétrica. Em 16 de junho de 1944, George Stinney foi executado no Complexo Correcional de Columbia, na Carolina do Sul. E foi só em 17 de dezembro de 2014, 70 anos depois de sua execução, que a justiça reconsiderou o caso e a sua condenação foi anulada. George Stinney foi formalmente inocentado do crime.